Mais uma vez com você para outro programa que fala de Cristo, da sua graça, do seu poder, da sua virtude, programa Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante meia hora, eu quero ministrar ao coração de cada um de vocês mensagens bíblicas, testemunhos, orações, momentos de edificação, de fortalecimento, de bênçãos maravilhosas da parte de Deus. Que você possa assistir o programa do início ao fim e viver comigo momentos importantes de devoção, de adoração e de crescimento na fé cristã. O Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar de bênçãos novas, preciosas e gloriosas a cada dia. Sabia que o ser humano tem carência importante de Deus? Assim como ele precisa de amigos, precisa de alimentações, precisa de tantas coisas aqui na terra, precisa também de coisas dos céus. Porque o ser humano ele é corpo, alma e é espírito também. E aquilo que veio de Deus quer comunicar com Deus. Então o homem tem três partes importantes. E nestas manifestações gloriosas de Deus na vida dele, ele se fortalece, alegra o coração e leva uma vida muito melhor. Então nós precisamos aprender cada dia a buscar a Deus, viver mais perto dele e desfrutar de bênçãos preciosas. E o propósito nosso aqui é esse: falar com você de Cristo, Salvador eterno, falar com você da Palavra de Deus, nosso guia, nossa guia e nossa orientação segura para uma vida feliz, falar de você da igreja, que é a agência de Cristo aqui na terra, que proclama o Evangelho precioso do Salvador eterno, e assim vivermos bênçãos importantes e gloriosas. Fica ligado, fica atento, tenho certeza que Deus tem bênçãos maravilhosas na vida de cada um de vocês. Durante o programa eu faço duas orações. Na primeira oração eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem com o programa, me ajudando a manter esse programa no ar com a sua contribuição financeira. Na segunda oração eu vou apresentar diante de Deus no altar da intercessão todos os nomes que chegam para mim por telefone, pelo WhatsApp, e por outros meios através das redes sociais, e vou também orar com todos vocês que estarão no momento orando comigo. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão? Aí na tela você vê dois números de telefone. Um deles é o fixo e o outro é o nosso WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, manda uma mensagem por escrito com o seu nome e acrescenta aí quantos nomes você gostaria de que nós pudéssemos orar e Deus agir na vida dessas pessoas. E se você não tem o WhatsApp, liga no fixo, no horário de funcionamento da igreja, alguém vai te atender. Se você quer tornar-se num evangelista associado, também através do WhatsApp, passa uma mensagem dizendo isso. E outra coisa, você sabia que através do WhatsApp você pode assistir diariamente o Falando ao Coração? Tem aquele dia que você tem que ir no laboratório, tem que fazer uma viagem, e aí onde você está, às vezes não sintoniza as emissoras que transmitimos o programa, você entra no seu WhatsApp e assiste o Falando ao Coração como se estivesse dentro da sua casa. E inclusive se você tem amigos, parentes, familiares em qualquer parte do mundo, passa o link do Falando ao Coração, ou seja, peça essas pessoas para adicionar o WhatsApp do Falando ao Coração no WhatsApp delas, e aí elas mandando uma mensagem, imediatamente elas já são adicionadas e diariamente nós enviamos o link do programa para que todas as pessoas possam assistir. Além disso, o Falando ao Coração está no YouTube, tem mais de 2.000 programas armazenados lá. É só entrar no YouTube. Se você entrar pela primeira vez, não deixa de inscrever no nosso canal, ou então através de outros recursos aí da internet, você pode nos assistir e acompanhar este trabalho que é evangelístico, mas também missionário. Então eu conto com todos vocês diariamente
assistindo, divulgando, orando, contribuindo e sendo ricamente abençoados por Deus conosco aqui, porque o nosso ministério, o nosso propósito, a nossa vontade é proclamar o Evangelho Salvador de Cristo para todo mundo. No programa de hoje, eu tenho uma mensagem bíblica especial e gostaria que você ficasse atento, porque eu tenho certeza que esta mensagem pode despertar você, aproximar-se mais de Deus, servir a Deus com maior alegria ainda e viver bênçãos novas, importantes e preciosas a cada dia. Há 921 semanas propomos aqui as campanhas dos Salmos. O Salmo dessa semana, Salmo 58. Eu convido você a fazer esta campanha. Como fazer a campanha dos Salmos? Leia o Salmo desta semana, que é o 58, 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Leia orando, leia meditando, leia alimentando da palavra, leia se fortalecendo na fé, leia crescendo na presença de Deus. Leia durante 5 dias, 20 vezes por dia, 100 vezes no total, faça a campanha para você ou para alguma outra pessoa e veja a boa mão de Deus estendida e a glória de Deus manifestando e bênçãos maravilhosas acontecendo na vida de cada um. Quero convidar você para amanhã, quarta-feira, estar conosco aqui na Betel, no nosso culto de meio de semana, 8 da noite, hein? Nosso endereço está no setor Bueno, aqui em Goiânia, na Avenida T3, esquina com a T8. Será um prazer, uma alegria enorme poder receber você para participar do culto aqui conosco. Caso você mora tão longe que não é possível vir presencialmente participar do culto, então entra na internet, lá no YouTube, no Instagram, e você vai poder acompanhar o culto, cantando conosco, orando conosco e desfrutando de bênçãos maravilhosas. Conto com a sua presença entre nós para juntos vivermos as promessas ricas, infalíveis e gloriosas de Deus e desfrutar de um tempo especial de muita alegria e de muita paz no coração. Eu quero neste instante orar com todos vocês que contribuem com o programa, vocês que me ajudam financeiramente manter este programa no ar. Se você ainda não é um evangelista associado, passe uma mensagem para nós através do WhatsApp, de preferência por escrito, e diga assim: eu também quero contribuir, eu também quero ser um missionário através do Falando ao Coração. Eu quero também evangelizar, porque nós estamos aqui cumprindo esta missão. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um mandamento dado por ele para mim, mas para você também que é um cristão. Mas às vezes você diz: já passei da idade, não tenho saúde para isso, não tenho tempo, tenho as atividades, família, coisas assim, e acolá e tal, eu não tenho condição de sair pelo mundo pregando o evangelho. Aí você se associa a mim e juntos nós vamos cumprindo. Porque todos os que contribuem com o programa, eu considero como se estivesse aqui do meu lado. E juntos nós estamos levando esta palavra salvadora, libertadora e abençoadora a tantos corações que nos proporcionam o privilégio de viver conosco esta obra de fé, esta obra de proclamação do Evangelho de Cristo. Oremos então. Senhor Deus e Pai, abençoa, fortalece, abra portas, faça com que todas estas pessoas sejam prósperas, saudáveis, abençoadas, felizes, vitoriosas. No nome de Jesus, eu ministro a recompensa do Senhor na vida de todos os que contribuem com o programa Falando ao Coração. E oro sempre, ó Pai, agradecendo pela vida de todos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero neste instante ministrar ao coração de todos vocês uma palavra bíblica. Eu quero ler com vocês no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, versículos 47 e 48. Assim está escrito: e todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, mas não achavam meio de o fazer,
porque todo o povo ficava enlevado ao ouvi-lo. Aqui nós temos uma questão muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Enquanto alguns eram contra Jesus, outros, ao ouvi-lo, mesmo sendo contra, passavam a servir a Jesus, passavam a andar com Jesus, passavam a desfrutar da presença de Jesus na vida como alguém amiga, alguém que realmente pudesse trazer paz aos corações, porque Jesus foi sempre essa pessoa amiga, essa pessoa atenta às necessidades humanas, essa pessoa interessada em atender todas as demandas surgidas nos corações das pessoas, e como essa pessoa que era dada a sempre contribuir com o bem-estar das pessoas, ele viveu aqui este ministério. Mas tinham pessoas contra a pessoa de Jesus. Mas essas pessoas, na maioria delas, só era contra quando não tinham ouvido Jesus falar. Mas quando ouviam Cristo ministrar, quando ouviam Cristo operar maravilhas, ouviam e viam as bênçãos que ele fazia acontecer diante dos olhos de todos os que estavam ali contra ou a favor, essas pessoas mudavam o pensamento. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante, pegando este gancho. Aqui nós vemos pessoas que eram contra ao Senhor Jesus, e muitas dessas pessoas que eram contra Jesus, ao ouvi-lo, passavam a estar a favor dele, passavam a estar do lado dele, porque elas, diz o texto, o povo ficava enlevado ao ouvi-lo, ficava tocado ao ouvi-lo. Era a glória de Deus manifestando, o poder de Deus operando, as verdades incontestáveis sendo recebidas por aquelas pessoas, e elas diziam: como nós vamos ser contra alguém que quer o nosso bem? Como vamos conseguir ser contra alguém que quer nos salvar da condenação do pecado? Como vamos conseguir ser contra alguém que procura nos livrar do inferno e nos conduz ao céu? E aí as pessoas passavam a andar com Jesus, amar a Jesus, servir a Jesus e contemplar na vida delas bênçãos novas, importantes e preciosas a cada dia. Infelizmente, nos dias atuais, vou repetir, infelizmente, nos dias atuais, muitas pessoas estão na mesma situação. Nunca ouviram falar de Jesus, nunca serviram a Jesus, nunca procuraram abrir o coração para Jesus, nunca procuraram fazer nada que pudesse convencer de que com Jesus a vida realmente é diferente, e ficam contra. Falam contra, acham que aqueles que andam com Cristo são pessoas que falta conhecimento, que falta cultura, que falta capacidade de interpretação, que falta tantas coisas que eles julgam que, na verdade, as pessoas são contra, às vezes, de graça. Nunca procuraram conhecer Jesus, nunca procuraram servir a Jesus, nunca procuraram com humildade reconhecer que as pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho. E assim vivem uma vida distante de Jesus, se posicionando contra Jesus. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo: esse Jesus, isso é um impostor, isso foi um produto criado, coisas assim. Mas na verdade, Jesus veio a este mundo e você, ao ler a Bíblia, vai reconhecer que ele não veio aqui por acaso. Ele veio para fazer uma grande obra. Ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos. Ele veio com este propósito, trazer a cada pessoa, não só do seu tempo, mas de toda a história na vida humana, que a palavra dele é uma palavra do céu.
não é uma palavra aqui na terra. A obra que ele faz não é uma obra que a filosofia consegue fazer, que a religião consiga fazer, que a teoria humana consegue contemplar. É uma obra extraordinária que muda o ser humano de dentro para fora. Muitas vezes as obras feitas, filosóficas, teóricas, religiosas, querem mudar a pessoa de fora para dentro, mas o Evangelho atua no interior da pessoa. E quando Jesus diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele quer entrar no nosso coração, no nosso interior e fazer a obra que é necessária, colocar em equilíbrio para que nós possamos vencer todos os males que às vezes nos desafiam, vencer estresse, vencer angústia, vencer depressão, vencer todos os males que estão aí às vezes querendo nos abater, querendo nos destruir, querendo nos conduzir por situações as mais adversas possíveis. Então Jesus chega na vida da pessoa e começa a trabalhar o seu interior. Agora mesmo aquele ódio que estava sendo alimentado é vencido e a pessoa passa a ter um amor que nunca teve. Agora mesmo aquela tensão que a pessoa vivia, não tinha tranquilidade, não tinha calma, não tinha paz, não tinha convivência saudável, ele consegue superá-la e começa a entender as pessoas, começa a conviver bem com as pessoas e são transformadas numa nova criatura. Isso é o que o Evangelho faz. É isso que a obra de Cristo faz. Por isso aquelas pessoas vinham porque viam as autoridades contra Jesus, muitos vinham por curiosidade, eu vou lá para ver, eu passava por acaso ali, parava um pouquinho para ouvir, e quando estavam ouvindo, diziam, como podem ser estas pessoas contra Jesus? Eu quero ser totalmente a favor dele, porque o que ele fala é algo que fala menos aos ouvidos e mais ao coração, é algo que toca profundamente, então eu quero andar com ele. Conta-se que um certo dia, em Londres, Wesley estava pregando uma mensagem e quando ele pregava em praça pública, passava por ali alguém que era contra Jesus. Alguém que era contra o Evangelho, alguém que era contra a obra de Deus, alguém que era contra a Bíblia. E ele disse, eu não quero nem ouvir o que este pregador está dizendo, porque eu sou contra tudo aquilo que ele está falando. Ele pegou os 2 dedos, tampou os 2 ouvidos e foi passando. Mas naquela hora que ele ia passando com os dedos tampando seus ouvidos, veio uma mosca e assentou no seu nariz. E essa mosca subia, descia, agora mesmo ela foi contornando os orifícios do seu nariz e começou a querer entrar no nariz. Nessa hora, ele teve que soltar o dedo e tirar aquela mosca, porque senão ela ia entrar na sua narina. Quando ele tirou o ouvido, o pregador disse, você que está passando, saiba, Jesus te ama e tem uma grande obra para fazer na tua vida. Ele disse, o que esse homem está falando? Eu estou passando, será que ele está falando comigo? Jesus tem uma grande obra na minha vida. E ele foi andando com aquele pensamento, a voz foi ficando distante, e ele pensando naquilo, ele parou, falou, eu vou ouvir mais, voltou um pouco, ouviu melhor e não deu outra. No final daquela reunião, ele estava lá na frente dizendo, eu recebo esse Jesus como meu Salvador, porque o que eu entendi através dessa pregação é que eu não posso ser contra Jesus, mas eu devo ser a favor de Jesus. Então veja, é muito fácil posicionar-se contra alguma coisa que você não conhece. É muito fácil posicionar-se em oposição àquilo que você não sabe. Mas no momento que você abre o coração e diz, eu vou conhecer melhor a Jesus, eu vou conhecer melhor este Cristo, aí você diz, olha, eu não posso ser contra, eu tenho que estar do lado dele, eu tenho que andar com ele, eu tenho que servir a ele, eu tenho que cada dia conhecê-lo mais de perto. E aí, quando uma pessoa abre o coração e passa a andar com Jesus, sendo, ao invés de contra, mas a favor, começa a viver uma vida nova. E essa vida nova tem sentido.
Esta nova vida realmente é uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de bênçãos, uma vida de vitórias. E saiba você, posicionar-se contra ou indiferente a Cristo é perder uma oportunidade riquíssima, importantíssima na vida. E você não pode fazer isso. Se você até aqui tem posicionado contra ou indiferente, que acaba sendo contra também, porque na vida com Cristo não tem neutralidade. Ou você está com Ele, ou você está sem Ele. Se você diz, não, eu não vou ser nem contra nem a favor, vou ser indiferente, então você está se posicionando contra. Então todas as pessoas que ouviram Jesus deixaram de ficar contra Ele para ficarem a favor, conforme o texto que nós lemos aqui em Lucas capítulo 19, versículos 47 e 48. Porque onde Jesus está presente, as pessoas são abençoadas, as pessoas são renovadas, as pessoas são fortalecidas, as pessoas são vitoriosas. Que você possa entender esta verdade tão importante e dizer, eu não vou mais posicionar contra este Jesus, eu vou procurar conhecê-lo melhor. Eu digo a você, conheça Jesus, prossiga em conhecê-lo. Nunca pare de conhecê-lo, porque quanto mais você conhecê-lo, mais você vai amá-lo. Quanto mais você chegar perto dele, mais você vai querer servi-lo. Quanto mais você aprender da sua palavra, você vai ser beneficiado por ela. Ele mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe que uma alma cansada não tem alegria? Uma alma cansada vive num estresse sem tamanho? Uma alma cansada muitas vezes manifesta aquela vontade de dar fim à vida? Uma alma cansada cria uma revolta no interior da pessoa, de tal forma que ele olha para todos e vê nas pessoas somente inimigas e coisas assim? Mas quando Jesus chega, ele traz o descanso importante para a nossa alma. Aí você começa a ver as coisas à sua frente por outro prisma, por um olhar diferente. Aí você vai encontrar pessoas que você diz, não era o que eu pensava, porque aí você tem um foco diferente. Nós precisamos seguir nesta vida, andando com Cristo, aprendendo de Cristo, amando a Cristo, procurando ser um instrumento nas mãos dele, porque essas atitudes vão transformar cada pessoa que assim o fizer numa nova criatura. E compensa ter Cristo no coração. Essas pessoas chegavam muitas vezes contra Cristo, mas ao ouvi-lo disseram, nós não podemos ser contra. Lembra, uma certa vez as autoridades mandaram uma esquadra militar para prender Jesus, e quando eles chegaram lá, Jesus estava no meio da multidão, e eles ficaram sem jeito de aproximar por causa da multidão, e falaram, vamos esperar o melhor momento, por certo agora mesmo ele termina esse discurso que está fazendo, aí ele vai sair e a gente consegue prendê-lo. Aí esses soldados ficaram ali ouvindo, e quanto mais ouviam, mais queriam ouvir, porque quando Jesus fala, os nossos corações são coisas tão preciosas, tão importantes, tão maravilhosas, que nós queremos continuar ouvindo. Aí eles chegaram à seguinte conclusão, nós não podemos prender este homem, e voltaram. Quando chegaram lá, as autoridades questionaram, por que vocês não prenderam o homem? Por que vocês não trouxeram o homem? Aí eles disseram, olha, nunca ouvimos alguém falar como este homem. Nunca ouvimos alguém com palavras tão doces, com palavras tão profundas, com palavras tão poderosas, com palavras tão especiais. Então, como vamos prender um homem desse? Podem nos processar, podem nos castigar, mas nós não conseguimos prender este homem, porque ao ouvi-lo, nós queríamos ouvir ainda mais. E vimos ali as pessoas todas sendo abençoadas por ele. Então este é um homem que tem que continuar livre para fazer o que ele está fazendo. Veja, nós temos Jesus. E com Jesus no coração,
nós somos felizes. E sendo felizes, nós queremos ver as pessoas ao nosso redor também felizes. Então conheça Jesus. Lá em Oséias está escrito assim, na Bíblia em Oséias está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheça Jesus, e se você até aqui tem sido contra Ele ou indiferente, você vai mudar por completo a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver. E aí Jesus será o parceiro importante no viver de cada um de vocês. Vamos orar juntos agora no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar no nome de Jesus bênçãos, milagres, maravilhas de Deus na vida de todos. Oremos então. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado por ter um dia nos amado de tal maneira que nos deu o teu Filho, Jesus, para que viesse a este mundo e pudesse trazer aos nossos corações uma palavra transformadora, abençoadora e vitoriosa. Eu apresento diante de Ti, neste momento, todas as pessoas que oram comigo. Apresento também todos os nomes que estão sendo mostrados ao Senhor neste altar. Que as Tuas mãos possam agora estar estendidas, no nome de Jesus eu te peço, para curar, para libertar, para abençoar, para transformar estas pessoas em novas criaturas e fazer grandes obras, operar importantes milagres, libertando a cada um daquilo que sofre, daquilo que teme, daquilo que padece. Olha, Senhor, para todas estas pessoas agora e manifesta sobre elas o teu poder e a tua graça. No nome de Jesus eu oro. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. E vou ficar esperando pela ligação de vocês para contar um testemunho daquilo que Deus tem feito na vida de vocês através do Falando ao Coração, para tornar-se um evangelista associado e somar comigo nessa tarefa para que este programa continue fazendo história. Já estamos no ar há mais de 19 anos e queremos continuar muito tempo, diariamente, levando paz, esperança, alegria e fé a muitos corações. Deus abençoe a todos vocês e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.